terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos seus primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou bailins, quer dizer idolatria. Bailins quer dizer idolatria, irmãos. Antes buscou ao Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos, que é a sua palavra, e não segundo a obra de Israel que pecava. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presente a Josafá, teve riqueza, glória e abundância. Exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. E exaltou-se o seu coração em seguir o caminho do Senhor. E ainda tirou os altares, os altos, mas aqui são altares, e bosques de Judá. Amém, irmãos? Pai Santo, de acordo com a oração do diácono e a igreja, eu estou de acordo. Estarei ministrando a tua palavra nesta noite, para nossa edificação, exortação, mesmo na nossa exortação, edificação e consolação, mas seja para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amados, pode sentar. Amado, para você entender a história de Josafá, você precisa conhecer a história do pai de Josafá. Quem foi o pai de Josafá? O pai de Josafá, amado, foi Asa, o rei Asa, né? O rei Asa, ele governou 43 anos, aleluia. Um reinado imenso. Por que Deus permitiu? Porque Asa temia ao Senhor, aleluia. E Josafá, seu filho, viu a administração do seu pai também. Ele viu o temor que o seu pai tinha ao Deus de Israel, aleluia. Josafá, ele aprendeu com seu pai Asa. Se você pensa ou acha, né, irmãos, que o filho não observa os pais, está enganado. O filho observa os pais, os filhos observam o pai e a mãe, né, irmãos? Aquele pai que fica com um cigarrão na boca, o filho está vendo. Aquele pai que não deixa o copo, né? E o pai está vendo o que a mãe faz, o que a mãe, né, o comportamento. O pai vê tudo isso. Então Josafá, aleluia, viu o comportamento do seu pai, aleluia. Seu pai temia ao Senhor. Mas no finalzinho, aleluia, do seu reinado, lá no finalzinho do seu reinado, ele ficou, eu creio que Josafá não estava muito bem da cabeça, porque ele começou a consultar a médico. Ele ficou doente, começou a consultar médico e esqueceu de consultar a Deus, né? E Deus entristeceu. Também situações que aconteceram, deixou de consultar Deus para consultar outro. Deus se entristeceu. Olha aí, quando você faz tudo na terra, é o culpado, não esquece de Deus, irmão. Deus entristece com você. Quando você leva a igreja, mês servindo na igreja, semana servindo na igreja, pode ter certeza que Deus entristece. Então por isso que é bom você conhecer a história de Asa. E Deus entristeceu com Asa, e diz a Bíblia que Asa morreu com aquela doença. Qual era a doença de Asa? Asa ficou doente dos pés. Asa tinha ficou com um problema sério nos pés, e se ele buscasse a Deus, Deus tinha curado. Mas como ele não buscou a Deus, Deus permitiu a sua morte, porque Deus já tinha preparado outro rei. Quem era o rei? Josafá. Porque Deus conhecia o coração, aleluia, do seu filho Josafá. Então Deus recolheu Asa e colocou Josafá no trono. Olha, irmão, como Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes a desobediência, Deus permite que nós partimos desta vida. Deus permite que nós vamos embora. É a mesma coisa o crente que não quer fazer nada da terra. Deus recolhe também esse crente. Por quê? O que ele está fazendo na terra, irmão? Se ele não quer fazer nada para Deus. Quando eu vejo um crente, coloca dificuldade para congregar. Quando eu vejo um crente, coloca dificuldade para fazer as coisas de Deus. Eu fiquei muito
Aí eu fiquei muito assim, amei, essa viagem fez eu amar mais a minha esposa. Dela ser convidada para pregar em Jequié, irmão, nós gastamos 12 horas. E minha esposa foi com alegria. Eu não vi minha esposa em nenhum momento com tristeza. E eu na estrada, eu estava tão cansado na estrada, eu perguntei para ela, falei, filha, por que você aceita um convite para pregar numa cidade tão longe assim, 12 horas? E eu vi ela com aquela alegria, ela me respondeu com alegria. E eu vi ali o esforço dela, isso me fez apaixonar. Eu me apaixonei mais com ela. Eu irmão, fiquei muito feliz e fiquei mais crente de ter alguém do meu lado que é mais crente do que eu. Amém, amados? E isso assim, Deus vê tudo isso, irmão. Deus observa tudo isso. Deus anota tudo isso que nós fizemos, o nosso esforço. Então, Asa não queria mais fazer o que ele fazia. Então Deus pegou Asa e recolheu, e pegou Josafá, seu filho, aleluia, e colocou no trono. E nesta noite eu quero ministrar, aleluia, o que o rei Josafá, ou nós, devemos fazer para que o povo venha temer o Senhor. O que você deve fazer para a sua família temer o Senhor? O que você deve fazer para seu marido, mulher, temer o Senhor, seu filho, sua filha? Você, homem, fazer, aleluia, seu amigo temer o Senhor. Então, Josafá, aleluia, fez algo, aleluia, para que o povo de Israel viesse novamente temer o Senhor, porque o temor do Senhor deveria vir sobre a nação não tinha mais temor. Então Deus recolheu o Asa e colocou Josafá, para Josafá, aleluia, fazer com que o povo viesse novamente temer ao Senhor. Eu quero que você levante a mão direita, fala, Senhor, me dê sabedoria e direção, Senhor, para que eu possa fazer com que, Senhor, a minha família, o meu amigo, minha amiga, meu parente, temer ao Senhor, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é exaltado. Eu estou sentindo a presença. Levanta a mão para o céu e se alegra, abre o seu coração e adora o nome dele, porque ele é digno de honra, digno de glória, ele é digno de exaltação. A bondade do Senhor está no nosso meio. O Espírito Santo está movendo o coração nesta noite. O Espírito Santo me revela nesta noite, e pessoas aqui vêm nesta noite para ouvir Deus falar, mas Deus vai falar com você. Deus está falando e vai falar com você o que você deve fazer para poder se aproximar na presença, para você chegar na presença, para você chamar a atenção de Deus, ele agradar de você, irmãos. Aleluia, glorifique o nome dele. Aleluia, bendito seja o nome dele, exaltado é o nome dele, aleluia, bendito seja Deus. Se você dá uma olhadinha no texto que nós lemos, porque eu prego e mostro para você aonde está escrito, aleluia, dá uma olhadinha no versículo 3, somente no versículo 3. Esse negócio de abrir a Bíblia, fechar a Bíblia e começar a pregar, tem que mostrar o texto. Olha aqui no versículo 3, no 2 Crônicas 17, verso 3, aleluia, o versículo 3, irmãos, e o versículo 4, aleluia. Vou mostrar para você a primeira coisa que Josafá fez, aleluia, a primeira atitude de Josafá fez, aleluia, se comportou para que o povo viesse ter temor, aleluia, aleluia. Ele não podia cobrar do povo se ele não praticasse, ele não podia cobrar do povo, irmão, se ele não, aleluia, no povo viesse ter nele a atitude. Pessoas que cobram do outro, mas não tem atitude. Pastores, obreiro que cobra das pessoas, mas ele mesmo não pratica. Ele é um fariseu. Essa pessoa, os fariseus assim, eles cobravam, mas eles não praticavam. Então, irmãos, Josafá diz, eu primeiro vou fazer, aleluia, para que o povo veja, bendizer a Deus e venha temer a Deus. Então olha para o versículo 3 e o 4, diz assim, assim foi Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, aleluia.
aleluia, aleluias, aleluia, andou nos caminhos de Davi. E se você ler, aleluia, o versículo 4, você vai encontrar, aleluia, aqui no versículo 4, diz que, aleluia, pode ver aqui, ele andou, aleluia, ele andou nos seus mandamentos, ele andou na sua palavra. Diz que Josafá, ele andou conforme a palavra. Tem pessoas que querem anda, mas não anda na palavra. Tem pessoas que anda fora da palavra e quer que as coisas aconteçam. É verdade, irmão. O Senhor está falando de testemunho. Aleluia. Muitas pessoas se convertem pelo nosso testemunho. É o nosso testemunho. Aleluia. Bendito seja Deus. Foi algo que a pastora falou para o casal de diácono que nos recebeu em Jequié. Esse casal de diácono, eles são foi da nossa igreja aqui de Simão Dias, agora mora em Jequié. Aleluia. Também a pastora falou que o meu irmão mais velho e a esposa do meu irmão lá, aleluia, no Caia, bendito seja onde nós estávamos, foi o testemunho dele. Aleluia. O testemunho dele, onde nós chegávamos, nós era bem recebidos. E uma coisa que minha esposa falou: se vocês não tivessem testemunho, nós percebíamos porque na forma das pessoas nos receber, mas da forma que as pessoas nos recebeu, vocês têm testemunho, irmãos. Aleluia. Josafá queria dar testemunho, e não há outra forma de testemunhar a não ser, aleluia, andar na palavra. Não há, irmão, pessoas que têm dificuldade, irmãos, de testemunhar a sua vida, aleluia, porque não anda na palavra. Aleluia. A palavra de Deus, aleluia, nos faz nós testemunhar, aleluia, a nossa vida. Aleluia. Se eu fosse uma pessoa que tivesse as mãos ruins, se eu fosse uma pessoa, aleluia, que tivesse mau testemunho, a primeira a me repreender a minha esposa. Ela era a primeira a me repreender. Então, irmãos, nós precisamos viver, aleluia, ter testemunho. Assim foi Josafá. Não poderia o povo ter temor de Deus se ele não fosse um testemunho, tivesse testemunho. Aleluia. Então ele percebeu que para que o povo viesse novamente ter temor do Senhor, ele precisava andar na palavra. Amém. No mandamento do Senhor. Aleluia. Se você tem dificuldade de obedecer, irmãos, muitas vezes você tem dificuldade porque você não está na palavra. Você não, aleluia, não tem aceitado a palavra. Você, irmãos, tem duvidado da palavra. A palavra tem chegado até a tua audição, mas ela não tem permanecido no seu coração. Quando a palavra entra na nossa vida, irmãos, há mudança, há transformação. Aleluia. Quem está de acordo com a palavra, levanta a mão. Amém. Fala: Senhor, é preciso eu andar na sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Josafá, irmãos, aleluia, ele percebeu que a palavra de Deus, aleluia, haveria de mudar uma nação. Aleluia. Que a palavra de Deus haveria de mudar o coração daquela nação. Aleluia. Eu aprendi algo nesta viagem. A minha esposa fez ano lá. Minha esposa nunca, ela na seu aniversário viajou assim, fica longe da família. Ela sempre comemorou na família. E dia 3 foi o aniversário dela. E eu falei: filha, nós vamos comer uma pizza. E a pizza era muito barata, achei muito barata. E meu pensamento era de uma pizza que Deus já tinha preparado tudo. Percebe? Deus já tinha preparado tudo. Tem uma família lá, tem uma irmã que gosta muito de mim. Ela é a irmã da minha cunhada.
Aleluia. E nos convidou e nós fomos lá primeiro fazer uma visita. Fizemos uma visita do pastor, mas a esposa, pois a esposa tinha operado. Depois nós fomos na casa desta pessoa, irmão amado. Quando nós chegamos lá, irmãos, aleluia, ela estava preparando algo assim, né? Um jantar. Você nem imagina o que ela estava preparando. Primeiro, ela estava preparando tudo que eu gostava. Tudo que eu gosto, ela estava preparando. Aí eu pensei, eu falei, Deus, a minha esposa faz ano hoje, e o Senhor está preparando tudo isso. Glória a Deus. E eu vi ali a bondade de Deus. Glória a Deus. Eu vi ali o grande amor do Senhor. Eu vi ali, aleluia, o valor que quando nós andamos na sua palavra, quando nós andamos na palavra, Deus prepara tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi tudo aquilo, aquela recepção, irmãos, ali de rei, a recepção de rei, de rainha. Aleluia. Eu vi que foi Deus que preparou. Aleluia. Querido, o que nós aprendemos com isso? Que Deus, Ele cuida de nós. Aleluia. Porque nós o servimos, vale a pena servir, irmãos. Vale a pena buscar o Senhor. Feche os seus olhos aí e fala, Senhor, me ajude. Aleluia, a poder te obedecer a tua palavra. Que a tua palavra faz parte da minha vida. A minha vida, oh glória. Então, primeiro passo, primeira coisa, aleluia, para que o povo viesse ver, aleluia, e aquele povo viesse ter temor, era andar na palavra. Segundo, dá uma olhadinha no versículo 4, tudo está na Bíblia, irmãos, tudo está na Bíblia, aleluia. Versículo 4, antes buscou o Deus do seu pai, aleluia, antes buscou o Deus do seu pai. E se você olhar no versículo 2, ele fala, ele está falando aqui do seu pai, ele está falando de Asa e de Davi. Pode ver que ele, aleluia, da descendência de Davi, é de Davi que ele veio. Quando Deus, se você olhar aqui o versículo 2, aleluia, o Senhor fala que ele buscava o Deus de Davi, o Deus do seu pai Davi, da linhagem de Davi, e dessa linhagem que veio Jesus. Aleluia. Então, querido, a segunda coisa que nós devemos fazer para que há temor, aleluia, na nossa família, no coração da nossa família, temor daquelas pessoas que nos vê, aleluia, aleluia, buscar o bom Deus do seu Pai. Aleluia. Aleluia. Oh glória. O bom Deus do seu pai Davi. Aleluia. Pode ver aqui o versículo 3, e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Oh glória. É da descendência, corre o sangue na veia de promessa. A promessa aí, Deus sempre tem compromisso com a sua promessa. E quando você obedece a sua palavra, que é a promessa, aleluia, aleluia, Deus faz acontecer. Aleluia, Deus confirmou e disse, porque tu buscou o Deus do teu pai Davi, eu vou te honrar. Levanta a mão aí, querido, que você busca o mesmo Deus de Davi. Aleluia, você tem promessa, meu amado. Vale a pena você se esforçar para buscar este Deus. Levanta a mão, porque eu estou sentindo a presença dele. E nós vamos profetizar aqui agora, com a mão estendida para o seu lado. Ei, Kamanakandarabassune Kandaraia, Indeme Kandarabassune Kandarabakandaraia, Indepena Kandarabakandarabassune, Indepena Kandarabakandaraia, Indekandaraia. Deus é santo, é santo, é santo. Estenda a tua mão. Se você está sentindo a presença, fala a língua aí, abra a boca e fala a língua aí. Se você não foi batizado, seja batizado em nome de Jesus. Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus.
Segundas Crônicas. E essa foi a minha leitura de hoje pela manhã. Comecei a meditar, falei hoje esta mensagem que eu vou ministrar na casa de Deus, se eu for o ministrador desta noite. Eu estou ministrando algo que o Senhor me esclareceu, algo quentinho, irmão, pão que está saindo da padaria. Duas coisas que ele praticou: primeiro, andou na palavra; segundo, buscou o Deus do seu pai. Aleluia! Agora não vai ver algo muito maravilhoso ainda mais. Dá uma olhadinha no versículo 9. Bendito seja Deus. Olha para o versículo 9. Vamos ler o versículo 9 aqui para vocês. Aleluia! Entendeu? Ensinaram em Judá, presta atenção. Ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam toda a cidade de Judá, ensinando entre o povo. Oh, glória. Aleluia. Eles ensinaram a palavra, irmãos. Amém, Jesus. A Judá, a nação. Teu marido precisa ser ensinado a palavra. Teu filho, tua filha, tu tem que ensinar a palavra. Os crentes têm um ditado hoje: quer aceitar Jesus? E a pessoa fala: não quero não. Claro, ele não conhece. Você vai aceitar alguém que não conhece, irmão? Você aceitaria alguém na sua casa, para dormir na sua casa, se você não conhece? Não. Principalmente nessa geração. Claro que não, você não é bobo. Jesus é a mesma coisa. Aleluia. A igreja hoje já chega no durão e fala: tu quer aceitar Jesus? Não precisa dizer que não. Agora ensina a palavra para ele, ensina a palavra para ela. A igreja precisa ensinar a palavra. Amém. É estudar a palavra. Aleluia. Nessa família que nós fomos, aleluia, essa família não vai à igreja. Ela não vai, é muito religioso, mas não vai na igreja do crente. E depois da na nossa comunhão ali, que eu lhe contei, você sabe o que aconteceu no final? A minha esposa chegou: vamos cantar um louvor. E minha esposa começou a cantar, meu. E aquele povo começou a participar do louvor. Aleluia. Aquele povo começou a cantar, irmãos. Aleluia. Aquele povo começou a cantar. Depois eu ali abri a Bíblia, e ali eu li o versículo: liberação de perdão. Que nós precisamos liberar perdão. É necessário nós liberar perdão. Eu falei sobre o perdão. Então eu pude perceber que toda aquela resistência deles ir à igreja, mas se tiver alguém que vai ali e ensina a palavra, esse povo se converte. Amém. Esse povo se rende. Então foi isso que Judá e Josafá viu. Para o povo temer o Senhor, precisava de ser ensinado a palavra. Não há temor sem ensino, irmão. As igrejas hoje não estão ensinando mais, a maioria das igrejas. São mensagens ministradas que o povo não está entendendo. E tem lugares que nem ensina mais. Mas, aleluia, o Senhor falou muito comigo aqui. O Senhor falou de ensino. Eu tenho 59 anos. Vou fazer 60 em maio. Eu sempre sonhava fazendo faculdade. Falei: Senhor, e eu sonhava. Toda a vida toda eu sonhei fazendo faculdade. Eu parei no 2º grau. E eu sempre sonhava. Aí resolvi fazer. Vou me formar agora em março. Estou fazendo TCC já. Amém. Bacharel. Você sabia que o sonho acabou? Aquela sonhação de fazer faculdade acabou. Estou fazendo bacharel de teologia. Então Deus queria que eu fizesse, para que eu possa ensinar melhor, ter mais profundidade e conhecimento. Amém. Aqui, aí Deus me mostra aqui. Que coração endurecido é quebrado com ensino. Aleluia. Coração que tem resistência, Deus quebra com o ensino da sua palavra. Glória a Deus. É a sua palavra, irmão, que vai operar o milagre. Aleluia. Aleluia. E se você
Josafá separou pessoas que eram cheias do Espírito de Deus, pessoas que tinham temor para ensinar. Amém. Não foi só Josafá. Aqui falando o nome das pessoas que ele escolheu, direcionado pelo Senhor. Aqui tem uma relação que não dá tempo. Não dá tempo nós começar, mas no versículo 8 já começa a falar da relação das pessoas que foi escolhido pelo Espírito de Deus, dirigindo Josafá. Se você olhar o versículo 8, aleluia, que está falando aqui. O versículo 7 começa a falar das pessoas. Fala que separou príncipes, fala que separou levitas, até o sacerdote tinha que ensinar. Botou aquela cambada toda para ensinar. E sair e ensinar as nações. E se você prestar atenção, esse ensino não só foi em Judá, não. É muito forte isso aqui. É muito forte. Aleluia. Dá a entender que o Espírito de Deus não levou só eles para ensinar a Judá, mas as nações. E se você olhar aqui, você vai ver que os filisteus, que é inimigo de Israel, aleluia, eu filho sobre o Deus de Israel. E diz a minha Bíblia que eles pegaram presente e chegou para o rei Josafá e presenteou o rei Josafá, porque a palavra do Deus de Israel tinha transmontado muitas coisas naquelas nações. Amém. Glória a Deus. Pode ler, está escrito aqui, ó. Aleluia. Fala aqui no versículo 11, você vai encontrar isso que eu acabei de falar. Daqui, alguns dentre os filisteus. Olha, quem eram os filisteus? Era inimigo de Israel. Alguns dentre os filisteus trazia presente a Josafá, como dinheiro de tributo, e também aos arábios trouxeram gado miúdo, 7.000 carneiro, 7.000 bodes, porque a palavra chegou lá. Porque a palavra chegou lá. Porque o ensino da palavra chegou lá, querido. Aleluia. Chegou lá, querida. É a palavra que muda. Aleluia. Então, 3 coisas que nós devemos fazer para poder haver temor do Senhor nos corações. Vou repetir para você aprender. Versículo 3 diz que andar na palavra de Deus. Aleluia. Segundo, buscar o bom Deus do seu pai Davi, buscar o bom Deus. Terceiro, está no versículo 9, levou a palavra de Deus, levou o ensino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A quarta coisa, a terceira é levou a palavra. A quarta coisa, ensinou a palavra. Amém. Deus sempre colocou no meu coração isso. Deus sempre Deus lembra isso no meu coração. É nós adotar a família para ensinar a palavra. Eu falei isso lá em Simão Dias. Eu tenho que ensinar isso para os irmãos, mas parece que tem uma resistência. Eu falei, irmão, adota uma família. Como adotar uma família? Vamos lá. Família do João. João, ele aceita o ensino na casa dele tal dia. Aí vai 2 pessoas ou 3, canta o louvor, ora e ensina sobre Jesus, sobre a salvação. Irmãos, ensinar numa casa como essa, 6, 7 dias orando para aquela família. Muitas daquela família vão aceitar Jesus como Salvador sem você fazer apelo, sem você ficar insistindo.
aquela pessoa vai decidir normalmente. Porque hoje é preciso fazer isso. Foi isso que Josafá fez. O povo não via, não estava vindo para o templo. Aí Josafá disse: eu vou lá, vou mandar Israel, vou escolher a dedo, direcionar pelo Senhor pessoas que têm o dom de ensino, para ensinar esse povo. Amém. Aleluia. Diz que levou a palavra e ensinou a palavra, não só levar, mas ensinar. Não adianta eu fazer uma leitura aqui como essa, não explicar para vocês. Eu levei a palavra, mas não ensinei a vocês. Se você chegar em casa e alguém perguntar: o que o pastor pregou? Você vai ter mais facilidade de dizer se o pastor pregou, como está fazendo para ter temor, o temor de Deus. É buscar, andar, levar a palavra e ensinar a palavra. Se eu ler só a leitura aqui e não explicasse, eu só levei a palavra, mas não ensinei. É o que está acontecendo em muitos altares aí. Até que leva a palavra, porque muitos leem a palavra, mas não ensina a palavra. Aí pergunta para o crente que saiu do culto: o que é que o pastor pregou, a pastora pregou? Não sei, não, ele falou isso. Foi ele mesmo, entendeu? Então a importância, irmão, aleluia, é de você levar e também ensinar. Então Josafá levou a palavra e também ensinou a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Então você aprendeu nesta noite que é preciso você andar na palavra, buscar o Deus do seu Pai, levar a palavra e ensinar a palavra. E vou fechar a ministração. Eu vou ministrar isso. Eu vou concluir a ministração, versículo 10 ao versículo 16. Presta atenção, que coisa linda. Oh meu Deus, como é lindo. Depois que tudo aconteceu, tudo isso, o que aconteceu? Pode olhar para o versículo 10, o que aconteceu? Veio, presta atenção, igreja. Veio, está aqui, ó, o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estava em roda de Judá. Aleluia, e não os guerreiros contra Josafá. Então, escuta, igreja, escuta. A palavra fala que veio o temor do Senhor. Escute. Antes de Josafá praticar o que ele praticou, Israel não tinha temor. Então entendemos que o temor ao Senhor vem, é mandado, é construído. Deus, aleluia, faz construir o temor. Deus está dizendo assim: se teu marido, se o teu filho, tua filha, alguém que você ama, que você admira, não tem temor do Senhor, quando você praticar as práticas que Josafá praticou, Deus vai trazer temor. Porque a palavra diz que o temor veio, aleluia, sobre todos os reinos da terra. Então o temor não só veio em Judá, o temor veio em Judá e todos os reinos em volta. Deus, quando faz a obra, faz completa. Então a palavra diz que veio. Então o temor ele vem quando nós aprendemos a sua palavra. Amém. Aleluia. Agora, igreja, eu vou encerrar. Quando acontece o temor, o que acontece? Até aquele que não temia, após receber o temor, essa pessoa fica bondosa. Por isso que os filisteus foi presentear. Pode olhar no versículo 11 aí. Aleluia. Os filisteus, irmãos, foi presentear. Aleluia. Olha para o versículo 12 aí, irmão. Diz que Josafá cresceu aí, ó. Só há crescimento.
Só há crescimento, aleluia, material e espiritual quando há temor no coração do crente. Está aqui, ó, está tudo na Bíblia, ó, versículo 12. Cresceu, pois, Josafá, engrandeceu extremamente, edificou fortaleza, cidade e munições em Judá. Teve muitas obras na cidade de Judá, gente de guerra, varões valentes em Jerusalém. Aleluia, houve prosperidade. Houve, a Bíblia de Josafá e Judá, houve a prosperidade material e espiritual por causa do temor. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé agora. Aleluia. Eu quero encerrar minha ministração orando com você, para que o teu coração tenha temor. O nosso coração tem o Senhor de corpo, alma e espírito. Aleluia. O Senhor jamais te abandonará. Glória a Deus. Jamais o Senhor vai deixar você sozinho. Você é filha, minha irmã. Vocês não estão sós. O Senhor é convosco, assim como foi com Josafá. Amado Deus e eterno Pai, Pai bondoso, Pai santo, o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Nesta noite nós ensinamos a Tua palavra, ministramos a Tua palavra. O que devemos fazer para ter temor? Glória a Deus. Ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Através do Teu Espírito Santo, Pai Santo, o Senhor é que nos ajuda. Sim, nós precisamos decidir, Senhor. Ou nós servimos, Senhor, verdadeiramente, ou nós deixamos, Senhor, porque não podemos ficar em cima do muro, Senhor. Hoje nós servimos, amanhã nós não servimos. Muitas vezes nós deixamos a Tua presença e não queremos saber da Tua presença, Senhor. Aprendemos na Tua palavra que isso nos traz prejuízo. Verdade. E prejuízo gravíssimo, Senhor. Eu peço, Senhor, uma coisa: não julgue essas irmãs que seus esposos não querem buscar o Senhor. Porque muitas vezes quando o Senhor desce a mão, muitas vezes a família inteira sofre, Senhor. Mas não permitas que as Tuas servas, que os seus esposos tenham resistência de buscar a Ti. Não permita, meu Pai, que elas venham a sofrer, Pai, por não ouvir a Tua palavra. Josafá aprendeu que a prosperidade e a bênção vinha na obediência do Senhor. Da mesma forma nós sejamos assim como Josafá, Pai. Aleluia. Me conheces, sabe tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair seu
de Jesus. Aleluia, aleluia. Amados, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar me concedendo, né, já me concedeu. Vocês vão sentar, amados, em nome de Jesus. Você deu mais um ano de vida. Eu queria que todo mundo esperasse para nós pudéssemos comer um bolinho com suco. Ali tem suco, tem cafezinho, né, com suco. Tem um suco eu trouxe. Assim. Amém? Mas antes de nós cantarmos os parabéns e comermos o bolinho, eu queria assim agradecer a Deus pela vida, porque eu comemoro durante o mês todo de novembro. Não importa se você só comemora um dia, uma semana, é com você, Deus, eu comemoro o mês todo. Apesar que nós somos gratos o ano todo, eu sou grato o ano todo, mas para comemorar eu comemoro o ano todo, é antes, durante e depois. E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus permite que isso seja real na minha vida, amém? Mas irmãos, esse aniversário foi diferente de todos, porque Deus ele vai trabalhando no nosso coração e na nossa vida. E eu já disse para vocês que antes eu dizia, eu vou dar o meu melhor, eu quero entregar o meu melhor. Até que um dia o Senhor falou comigo e disse, não, eu não quero o seu melhor, eu quero o seu tudo. E eu disse, meu Deus, que nível alto, né? Mas na verdade Deus está nos levando para um nível baixo, onde a gente se humilha, onde a gente se entrega, onde a gente desce, não sobe, desce. Quem cresce é Ele, quem enaltecido é Ele. E eu aprendi, amados, a dar tudo, né? A querer dar tudo para o Senhor. E muitas das vezes na caminhada a gente acha que está dando o nosso melhor, estamos dando o nosso tudo. E você pode perceber que haverá contratempos, haverá empecilhos e haverá seduções e atrações com tentativa de lhe tirar do propósito, porque a palavra inicial ela deve permanecer no nosso coração, amém? E nós precisamos entender que se houver alguma mudança tem que vir dele, se houver alguma mudança de direção, de palavra, vai ter que vir dele, de Deus e não de nós. Você consegue entender isso? Amém? Se Deus disse ficar em Jerusalém, você tem que ficar em Jerusalém, até que sejas revestido de poder. Mas se o Senhor começar a falar com você e dizer, agora vai para Samaria, então você entende que foi Deus, não foi você que escolheu ir para Samaria, mas o Senhor disse, vai para Samaria e até os confins da terra. E eu entendi algo, amados, que eu fiquei louvando ao Senhor, e o meu esposo realmente perguntou para mim, como você aceita o convite de um lugar tão longe, 12 horas, para ministrar a palavra, né? Para ministrar a palavra, sem fazer acordo nenhum, amados. A única coisa que a moça disse assim, eu vou pagar a passagem da senhora de ida e volta, amém? Então não estava nos planos pagar a passagem do pastor de jeito nenhum. Então nós tínhamos que nos programar para isso. E você sabe que o crente tem muito dinheiro na conta do Pai, amém? O crente tem muito dinheiro na conta do Pai. Se você tem na sua conta, então comece a louvar a Deus, glorificar o Senhor. Mas na nossa vida está na conta do Pai. Por isso que a gente tem que conversar com o Pai, pedir o Pai, depender do Pai e esperar o dia que ele diz assim, hoje eu vou liberar. E nós fizemos assim, andar com fé. E meu esposo perguntou, só tem duas, né? Meu esposo perguntou como é que se viaja com R$9 no Pix. Aí eu disse, R$9, calma, eu tenho R$9 no Pix, mas eu tenho R$50 aqui para alguma eventualidade. Mas nós, como dependemos do Senhor, não vai haver nenhum contratempo. Nós iremos em paz e em paz retornaremos. Eles, meu Deus do céu, o que é isso? Eu digo fé. Dependência em Deus. Ele disse que era para dar tudo. E quando eu estava no ônibus, eu ficava alegre, porque eu dizia assim, 12 horas dentro do ônibus. E o Senhor preparou espaço e tudo, irmão. Por que eu estou contando isso para você entender? Que haverá coisas que você vai estar sendo treinada, preparada para algo que Deus quer que você entenda que só pode ser Ele. E se não for Ele, do seu jeito ou no seu tempo, não tem como. Amém? Então foram 12 horas ali. E eu pergunto a vocês, qual é o mais demorado, Genilson? Qual é o mais demorado? 12 horas de ônibus ou 12 horas de avião? Qual é o mais longo? Qual é o mais demorado? 12 horas de ônibus ou 12 horas de avião? Mais longo?
Hoje, o lugar geográfico pode ser diferente, mas a distância é a mesma. O Senhor disse: eu estou lhe treinando 12 horas de ônibus para você. Quero ver se você vai murmurar. Porque se for 12 horas de avião, você não vai murmurar, você vai louvar. Porque de ônibus parece ser mais cansativo e desconfortável. Aleluia. E parece ser mais arriscado do que 12 horas de avião. Você pode dizer: não, pastora. Mas, irmãos, ainda é o avião, ainda é o transporte mais seguro. Você acredita? Pois é, irmãos, pois é. Então Deus, Ele não vai nos treinando, nos ensinando. Porque às vezes a gente está cansado com uma coisa e Ele disse: eu quero levar para um outro patamar. E eu lembro, irmãos, eu já estou terminando, eu lembro que, louvado seja Deus, logo que eu me converti e comecei a fazer ali o seu treinamento Rema, eu comecei a estudar a palavra, né? E aquilo que me veio ao coração foi: Senhor, desde o meu início, naquele dia foi mais profundo. Senhor, me revela a respeito do seu amor. Me revela a respeito do seu amor por mim, do seu amor. Deus revelar o seu amor não é só mostrar que Ele nos ama e por isso nos salvou. É muito mais profundo. E eu entendi que hoje, né, depois de tanto tempo que eu fiz essa oração, há mais de 20 anos atrás, eu fiz essa oração. E hoje o Senhor me fez fazer uma oração diferente. Senhor, me ensina a amar o Senhor do jeito do Senhor, da maneira do Senhor, na profundidade que o Senhor nos ama. Porque, irmãos, o amor, a Bíblia vai nos dizer que o amor de Deus é imensurável, é profundo, é alto, é largo. Então você vai ver que o amor de Deus tem várias formas de ser manifesto. E aí você entende, irmãos, é duro, mas é uma grande verdade. Eu descobri nesse congresso que o nosso amor, né, eu vou dizer o meu amor, não sei o seu, mas o amor no geral do evangélico é um amor meio sentimental. E o amor não é sentimentos. O amor é uma decisão. O amor é uma obediência. O amor é uma entrega. E eu entendi, amados, que a profundidade do amor não está em quantas palavras você consegue dizer para Deus, nem quantas vezes você vem ao culto. O amor por Deus está na dimensão que você tem de entrega, de obediência e de fé no Senhor. Isso vai mostrar o nível, não é quantas línguas, quantas revelações, quantos sonhos, quanta profecia, quantas vezes você cai e pula no poder. Não é isso. É quanto você tem de entrega. E eu lembro, quem me acompanhou meus stories, viu que eu disse: hoje eu estou ofertando. Eu fui pregar e disse: hoje a minha oferta sou eu. A oferta que assim sou eu e o meu casamento. E eu fui falando sobre essa oferta. E no dia do meu aniversário, eu me esperneei. Eu falei com a minha irmã: não dê os parabéns no grupo da família, como a gente é carnal. Não dê os parabéns no grupo da família para ver se meu marido se lembra. Olha que ousadia. Como eu queria pegar um pé de guerra. Isso no dia primeiro. Olha como uma mulher inventa história para pegar um pé de guerra. Aí meu esposo no dia 2, ele disse: olha, amanhã é seu aniversário. Eu já fiquei irada, eu deveria ficar alegre, né? Porque ele lembrou, eu já fiquei irada. Eu disse: conversou com ele, já foi. Ele disse: não. Ele disse: será que ele já falou para ele? Olha que trairagem. Que trairagem. Eu disse a ela para não dizer nem no grupo. Porque mulher às vezes só quer um pezinho, né, Vinícius? Não, Vinícius, como é o nome dele, irmão? Acertei, sou cheio. Às vezes a mulher só quer um pezinho, né, Genilson? Deus é para os homens. Mas, irmãos, aí o meu esposo lembrou no dia 2. Eu disse: tá bom, o dia 3 vai fazer o quê? Vai dar só os parabéns, vai nada. Ele disse: amanhã a gente vai comer pizza. Eu disse: olha, tá fazendo até programação. Sem eu ter programado. Porque o meu presente já quer garantir que eu não passo por essa
crise que vocês passam, dizendo não deu presente, não deu parabéns, não comprou, eu peço cartão, ou então eu já comprei, só comprei meu presente, o valor foi tanto que você paga. Mas por que, pastora? Para ele não esquecer e eu não ficar triste, ele não fica com a mulher mal-humorada do lado dela, aí fica todo mundo alegre, ele não chora e diz, obrigado, porque ele deu o que eu gostei, porque foi eu que escolhi. Se for ele, pode errar, né? Então eu não vou deixar ele fazer isso. Mas esse ano, como eu já estava ofertando meu aniversário, meu tempo e minha dedicação, aí eu disse, então amanhã a gente vai comer pizza. Aí todo mundo da família disse assim, a gente não gosta de pizza, pizza é caro, você vai comer, comprar pizza, e ia ficar todo mundo contra. Eu disse, não. Mas tudo bem, nós fomos fazer visita, fomos fazer, meu aniversário foi totalmente diferente. Mas irmãos, quando chegou na casa, novamente, a carne, porque irmãos, é um nível de obediência, de entrega que você tem. Às vezes você diz que é uma mulher de fé, que é um homem de fé, que é um homem convertido, mas não mostra nas ações, não mostra no morrer a carne, não mostra no obedecer, não mostra no submeter. E eu disse, meu Deus, eu vim para a Bahia para estar com meu esposo, não estava nos meus planos, mas Deus mudou a rota e disse, você vai. Cancelou uma perícia que é difícil demais, cancelou, botou lá para frente para não ter desculpa. Mudou cidade, mudou o dia, mudou o horário, tudo. Aí disse, está vendo que é para você ir? Eu fui, em obediência, irmãos, entrega, não que eu não gosto de lugar, mas é porque não tem assim nada, é só aquilo mesmo, ali, família, sentar, comer, conversar e pregar, amém? Mas foi bênção, porque a gente aprende pela entrega. E eu entendi que no meu aniversário, eu estava lá se esperneando, quando a mulher disse assim, vai ter uma galinha de caipira, meu esposo, eita, daqui eu não saio. A mulher ainda ia matar a galinha, ia cozinhar, mas ele, o fogo estava aceso, mas ele estava lá. Nós chegamos nessa casa 5 horas, deu 6, deu 7, e eu já, vamos para casa, não foi. E a pizza? Não, só sai daqui e depois se come. Eu entendi, a oferta tem que ser eu. A oferta hoje tem que ser eu. E aí o Senhor mostrou mais uma profundidade. Ele disse, quando você faz as coisas pelo seu esposo, para honrar e porque ele gosta, você está mostrando amor. E eu quero dizer aos irmãos, eu já fui muito falha no amor, de demonstrar amor com o meu esposo. Porque, irmãos, às vezes você é assim, às vezes a gente é falha de mostrar o amor por Deus. Fale em não mostrar o amor pela sua mãe. Fale em mostrar o seu amor pelo filho. Não é porque ele faz o bem ou porque. É porque naquele dia eu podia dizer, mas hoje é o meu dia. Sim, mas sacrifica o seu dia. Ah, mas hoje é a minha vez. Sim, mas abra mão da sua vez. Só faz isso quem ama. Quem não ama faz não sei o que. Tá bom, você vai ver. Depois você me paga. Olha, irmão, que fez nada. Jesus, eu estou vindo para a igreja, mas só sábado, só dia de domingo, porque dia de semana é cansativo, porque eu tenho isso. Ele vai dizer, você tem a lista toda, mas eu não encaixo, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Eu disse, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, porque foi um aniversário maravilhoso, porque naquele dia a oferta foi eu. E nós marcamos uma sopinha em casa, convidamos a igreja, obrigado, porque vocês não foram. Mas eu trouxe o bolo para vocês. Não estou falando com ironia, não. Obrigado porque vocês não foram, porque o Senhor disse assim, mais uma vez, seja oferta. Todo mundo queria cortar o bolo. Eu disse, mas esse a gente vai guardar para a igreja. Aí ela disse, e se ninguém for, de conforme quem vai? Passou no Senhor já no final. Mas quem for, vai comer o bolo. E eu quero agradecer porque vocês estão aqui. Agradecer a missionária Gil, que nem sabia que tinha bolo, mas está aqui, Deus abençoe. Vinícius que veio com a esposa, Deus abençoe. A irmã que está visitando lá atrás, Deus abençoe. A irmã da irmã Aparecida que está conosco. A mãe de Renil está conosco. Divida comigo essa alegria, porque a oferta tem que ser Ele. Porque Ele já se ofertou por nós, irmãos. Então que você possa ouvir a voz de Deus e se ofertar. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, nós estamos concluindo. E eu queria que esse louvor, como foi durante todo o ano. Durante todo o ano, esse ano, essa música foi a minha canção, foi a minha oração, foi a minha súplica. E eu queria cantar com vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Com o coração, sabe, sem peso, sem mágoa, sem ressentimento, só adorando, só agradecendo, irmã Clélia. Aleluia, eu queria tanto para a senhora. Oh, glória.
teu coração. E declara: na minha família, para sempre. Amém. Está encerrado, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Obrigado. O bolinho tá ali, nós vamos cortar, né? Não faz necessário bater parabéns, né? Mas faz necessário a gente tirar foto com vocês, amém?